Integridade. Nós estamos num mundo que apresenta um cenário de crise e podemos pensar qual é a nossa maior crise. A crise talvez seja uma crise ligada à economia, com tanta gente no planeta, com tanta desigualdade, como é que a gente pode ter recurso, alimento e bem-estar para todo mundo? Talvez a nossa crise maior seja a crise que envolve a saúde. A recente pandemia que assolou todo o planeta, mostrou a fragilidade das condições de saúde e talvez seja essa a nossa maior crise. O que sabe a crise maior é a crise política, quando diversas tendências no contexto político-econômico trazem para nós aí um embate, uma discussão ideológica e até mesmo filosófica sobre qual opção é melhor para construir a sociedade, e a gente pode até avaliar essas questões gerais, mas o problema, talvez mais sério, seja mais profundo. Eu fico impressionado com o jovem Daniel trabalhando na corrupta Babilônia, quando o texto do capítulo 1, verso 8, diz que ele decidiu com toda a firmeza no seu coração não se contaminar com aquilo que vinha da parte do rei. Ou seja, Daniel tinha caráter, tinha postura. Qual é o problema de hoje? O problema de hoje envolve gente que se vende por dinheiro. Gente cujo pensamento e até as convicções são modificados em função de quanto holofote essa pessoa vai ter, de quanto recurso isso vai lhe render, qual é a posição que ele vai ganhar. Então a gente vê pessoas transitando no universo teológico, no universo político, no universo ideológico, se vendendo dependendo do benefício que irá receber. Essa crise que a gente pode definir como crise de confiança é a raiz do problema maior. Não é possível fazer negócio com ninguém, construir sociedade, estabelecer uma relação de caminhada adequada se nós não tivermos condição de minimamente se apegar a uma postura de boa conduta, de caráter que uma pessoa apresenta na sua vida. Por isso, com certeza, a maior necessidade para o bem-estar do mundo e de cada cidade é que a gente volte a valorizar a integridade. Não adianta simplesmente ter inteligência, muita formação, recurso, capacidade carismática, se nós não caminharmos em sintonia com a sabedoria de Daniel, valorizando a importância da integridade, temos aí a pior crise, a ameaça real para toda a comunidade. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da IBNU. Vamos iniciar a nossa celebração. Adoração, ó Jesus, és tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei.
Esse é um momento muito especial, é um momento de gratidão. E eu sou muito grata a Deus pela minha vida, pela vida da minha família, pela vida dos meus amigos, pela vida da família IBNU. É muito bom fazer parte dessa comunidade. A gente tem tantas coisas especiais, tantas coisas boas que acontecem, como os projetos que a IBNU ajuda e que a IBNU colabora. Então eu sou grata a Deus porque nós temos esse privilégio. Agora um momento muito precioso da gente colocar diante de Deus coisas que têm afligido o nosso coração, alguma ansiedade ou situação que foge do nosso controle. E a gente pode colocar diante de Deus essas coisas pessoais e coisas da nossa circunstância, mas é também muito importante a gente lembrar de pessoas em outros lugares do mundo que passam por circunstâncias muito difíceis. Nesse momento de intercessão, de pedir a Deus
que nos guarde, que nos guie. A gente pode lembrar também de outras pessoas que passam por situações muito difíceis, em lugares de conflito, momentos que fogem totalmente do controle da pessoa, de guerra, de fome, de tráfico humano, pessoas que passam por situações muito complicadas. Então eu quero convidar você junto comigo a orar não só pela gente, pela nossa família, pela nossa comunidade, mas por pessoas em outros lugares do mundo que também sofrem. Deus querido, muito obrigada, porque a gente pode colocar diante do Senhor as nossas questões pessoais e a gente sabe que o Senhor se importa com isso. Muito obrigada, porque o Senhor ouve a nossa oração, o Senhor atende as nossas demandas, os nossos pedidos, a nossa necessidade. O Senhor nos dá aquilo que é preciso, aquilo de que a gente necessita. E nós queremos colocar também diante do Senhor pessoas que passam por dificuldades ao redor do mundo, pessoas que estão clamando ao Senhor por alívio, que estão passando por situações de extrema necessidade. Que o Senhor esteja com cada uma dessas pessoas, mostrando a saída, mostrando que o Senhor sustenta, que o Senhor está em todos os lugares e que o Senhor não perdeu o controle da história, que o Senhor é soberano sobre todas as questões. Muito obrigada por esse momento precioso que a gente tem de interceder pelos nossos queridos, pela nossa família, por questões financeiras, por alguma doença, por relacionamentos quebrados. Muito obrigada porque podemos colocar tudo isso diante do Senhor. Atende o nosso pedido, Senhor, de maneira perfeita, como o Senhor sabe fazer. Que o Senhor nos surpreenda com a Tua atuação nas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.
Nós queimamos incenso a muitos deuses e construímos altares em todos os montes dessa cidade. Eu falo da cidade de São Paulo e muitas vezes a minha sensação que o culto mais fervoroso que existe prestado nesse lugar é o culto que acontece no Allianz Parque, no Morumbis e no Itaquerão. Se uma pessoa que não conhece nada de futebol passasse do lado de fora daquele lugar, teria a completa e a mais absoluta certeza de que aquela é a religião com o público mais fiel, mais entusiasmado e mais disposto em colocar tudo o que tem naquela religião. Mas obviamente que essa idolatria não está restrita ao futebol ou ao esporte. Eu não consigo de fato compreender como é que a influência dessas subcelebridades digitais alcançou a escala que alcançou. Eu sei que existem muitas pessoas nesse meio e nesse mundo que têm contribuições positivas, mas 95%, para ser muito generoso, do que são os influenciadores digitais ou o trabalho dessas pessoas, ao meu ver, não justifica nem 1% da atenção que eles recebem, do dinheiro que eles recebem, da influência de fato que eles exercem sobre o imaginário dos jovens, dos adultos, das pessoas de todas as idades. Óbvio que isso não está restrito aos ícones do esporte, às celebridades da internet, isso também se encontra no dinheiro. E essa é uma história muito mais antiga do que a nossa própria geração e a época em que a gente está. Quando Jesus vai concentrar todo o seu ensino a respeito do que é o reino dos céus e de como se vive dentro desse novo reino que ele estabelece a partir da sua própria vida, ele só vai nomear uma divindade. E que divindade é essa? O dinheiro, Mamon. O dinheiro é levado a uma entidade, a uma personalidade. É impossível adorar a Deus e ao dinheiro, porque você irá adorar um e vai odiar o outro. Essa não é uma história nova de adorar e divinizar alguma coisa dentro da criação, sejam as personalidades daquilo que mais se valoriza na nossa cultura, sejam as celebridades que por algum motivo conseguem concentrar muita influência, ou seja, o dinheiro. E o que me deixa muito, muito intrigado na nossa postura e na nossa condição humana é por que nós temos essa obsessão, essa necessidade de adorar. Por que esse impulso é um impulso incontido, incontível? Não é possível restringir o ser humano na sua necessidade de adorar algo ou de adorar alguém. E é sobre isso que eu gostaria de pensar com você hoje. Para isso, eu vou convidar você a ler junto comigo, acompanhar a leitura de Mateus 4, dos versículos 8 até o 10. Depois, o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Esse é um texto bastante conhecido que trata desse momento da tentação de Jesus no deserto, ou após os 40 dias que ele passou jejuando no deserto. Você conhece a história de Abraão. Abraão foi chamado por Deus, e depois de Abraão tem os demais patriarcas, e esses patriarcas dão origem àquilo que é o clã como os filhos de Jacó, de Israel. Essas pessoas chegam no Egito não como uma nação, mas como uma família, e chegam na condição de livres, são bem tratados e se passam 400 anos até que eles se multiplicam e agora estão na condição de escravidão. Eles saem do Egito libertados, redimidos da condição de escravos. E essa libertação acontece pela confrontação entre Yahvé e os deuses do Egito. Para ser mais preciso, o deus ou a principal divindade do Egito, que era o próprio faraó. Yahvé impõe uma derrota incontornável ao faraó
e a toda a autoridade que os egípcios exerciam sobre o povo de Israel. Mas ainda era um conjunto de pessoas, não era uma nação. Essas pessoas, elas são conduzidas para o deserto. Deus conduz essas pessoas para o deserto. E quando essas pessoas chegam no deserto, mais precisamente quando elas chegam no Monte Sinai, Deus faz uma proposta para o povo de Israel. Que vocês deixem de ser um conjunto de pessoas e passem a ser uma nação, mas não qualquer nação. Se vocês obedecerem a tudo o que eu lhes ordenar, vocês serão uma nação santa, um povo de sacerdotes. E o povo imediatamente responde com um amém. Nós obedeceremos a tudo o que Yahvé mandar, a tudo o que ele ordenar, nós faremos e seremos fiel a esse Deus que nos tirou do Egito e nos tirou de uma forma tão poderosa para que nós nos tornemos esse povo que ele diz que nós podemos e vamos nos tornar. Moisés volta para o Monte Sinai e a gente tem a maior parte do Êxodo, a maior parte restante do texto de Êxodo, sendo a comunicação de Deus para Moisés a respeito das ordenanças, das leis que deveriam caracterizar a vida e a convicção dessas pessoas, a prática dessas pessoas e a relação com o próprio Deus. E quando Moisés conclui o registro e de receber da parte de Deus todas essas leis e orientações, ele desce do Monte Sinai e o que é o primeiro ato da relação desse povo que acabou de fazer? Uma aliança com o Deus que os tirou do Egito. Qual é a primeira resposta que esse povo tem a esse Deus? A construção do bezerro de ouro. A idolatria. E fica muito claro na história do Êxodo que esse seria o maior problema de Israel. A idolatria é o maior problema da relação entre Deus e Israel nesse período em que eles estão no deserto, e a idolatria continua sendo o principal problema do povo de Israel depois que eles entram na Terra Prometida. Deus estabelece claramente que a principal e a maior ordem, a principal lei e a maior exigência que ele tem em relação a esse povo é que eles adorem única e exclusivamente ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que os libertou do Egito e o Deus que os estava separando para ser uma nação santa. Esse é o primeiro e maior mandamento. Não terás outros deuses além de mim. Não façam ídolos, não prestem culto a nada que existe no céu, na terra ou debaixo, nas águas debaixo da terra. A adoração deveria ser exclusivamente a Deus e esse é o capítulo mais sombrio. Esse é o capítulo mais doloroso da história de Israel, pelo menos na história que se conta até o exílio. O povo vai para o exílio, por quê? Porque eles foram idólatras. E não foram idólatras apenas uma vez, por falta de aviso, por falta de perdão e recondução por parte de Deus, mas insistentemente. Durante muito tempo o povo de Israel tem a sua relação marcada com Deus pela idolatria. Depois do exílio, depois da volta do domínio persa para sua terra, ainda debaixo do domínio persa, a história continua com outro tom. Mas já era tempo demais de idolatria sendo marcada na relação entre Israel e Deus para que as consequências não estivessem profundamente arraigadas no meio desse povo e dessa sociedade. A idolatria continua sendo o principal problema de Israel. E agora a gente tem a história de Jesus. Jesus está no deserto, Jesus é tentado pelo diabo, e como a gente já colocou em outros momentos aqui, em outras reflexões, com certeza você já deve ter ouvido uma explicação a respeito disso. Jesus ele faz o que faz, olhando um pouco mais para frente na história que os evangelhos vão nos contar, ele faz o que faz no período da Páscoa. A sua morte e a sua ressurreição acontecem no período em que o povo judeu estava festejando a Páscoa. E o que é a Páscoa? É a festa da celebração da grande libertação que Deus promoveu, tirando Israel de dentro do Egito, tirando Israel da condição de escravos do faraó. Esse é o momento em que Jesus escolhe para subir para Jerusalém. Ele não é levado, ele não é forçado a ir para Jerusalém, pelo contrário, ele vai voluntariamente e ele escolhe fazer isso porque ele está claramente comunicando para o povo de Israel e para todos que conheceriam e ouviriam essa história de que aquilo que ele está fazendo é um novo êxodo.
Ele veio promover novamente a libertação do seu povo, mas não a libertação do faraó, não a libertação do Egito, não a libertação contra o domínio da Babilônia, da Pérsia, da Grécia, de Roma, mas do maior inimigo, que era o pecado e, consequentemente, da morte. Jesus estava promovendo um novo êxodo, mas um êxodo definitivo. E quando Jesus ele se apresenta para fazer ou cumprir essa missão, a gente tem essa história narrada de uma maneira muito interessante. Os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, contam a história sempre do mesmo jeito, na mesma ordem. Jesus ele aparece para iniciar o seu ministério com o batismo que é promovido por João Batista. João Batista batiza Jesus e nesse ato estão envolvidas as 3 pessoas da Trindade. O Filho é batizado, o Espírito Santo desce como pomba e o Pai aparece declarando que aquele é o seu Filho amado. A presença e a autenticidade daquele ato como sendo o grande ato da aparição libertadora de Deus, a redenção definitiva, não poderia ser mais explícita e mais confirmada do que isso. As 3 pessoas da Trindade se fazem perceber e se fazem compreender como estando plenamente envolvidas naquele ato. Aqui começa a história desse novo êxodo, aqui começa a história da grande libertação do povo de Israel, mas que vai transbordar para todos os povos da terra. E quando isso acontece, aquilo que é mais natural de se esperar é: agora vai começar a ação, agora vai começar o milagre, os atos maravilhosos, o ensino surpreendente como nunca se ouviu na terra de Israel. Aquilo que a gente espera é a grande ação e mudança, transformação que vem pelo reino dos céus. E o que é que o texto nos diz? Que logo depois do batismo, Jesus foi conduzido para o deserto. E é interessante que ele não foi conduzido por Satanás, ele não foi enganado ou condicionado pelas circunstâncias em que ele estava para ir para o deserto, mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo. O Espírito de Deus conduz Jesus para o deserto para ser tentado. E é muito interessante que a palavra para ser testado, como aparece no texto, é peirazo. É uma palavra muito curiosa porque é um pouco ambígua. Da perspectiva de Deus, o Filho estava sendo conduzido para ser testado pelo Pai. Da perspectiva do diabo, ele estava sendo conduzido para ser tentado. O que o diabo queria não era testar Jesus, mas induzi-lo ao pecado, ao erro. E a única forma da gente compreender esse capítulo da história dos evangelhos, da história de Jesus, é se nós prestarmos atenção a um detalhe que não é tão difícil de perceber no texto. Todas as respostas de Jesus são citações bíblicas. Não só são citações do texto do Antigo Testamento, mas são citações de Deuteronômio. Não só são citações de Deuteronômio, mas especificamente Deuteronômio capítulo 6 a 8. Jesus está, nesse momento, respondendo a Satanás com palavras que não surgiram inicialmente na sua boca, que não surgiram inicialmente na espontaneidade da sua reação à tentação de Satanás. Ele está utilizando as palavras que já foram ditas há muito tempo atrás. E quem falou o que falou, ou quem disse aquilo que Jesus está repetindo aqui, e em que condições essas palavras foram ditas? Jesus está citando Moisés. Moisés falou essas coisas quando ele estava prestes a entrar na terra de Canaã. Moisés não entra, mas ele está preparando o povo que está na iminência de entrar na terra prometida. E essas palavras de Moisés são acompanhadas de uma grande retrospectiva de 2 coisas. Israel, ouça aquilo que eu tenho a dizer, porque essa é a história que a gente construiu nesses 40 anos de peregrinação no deserto. E ouça aquilo que eu tenho a dizer, porque aquilo que eu estou lembrando a vocês hoje é a aliança, é o contrato, é o pacto que nós firmamos com Yahvé quando nós começamos essa relação no Monte Sinai, assim que ele nos libertou da terra do Egito. Moisés está retomando tudo aquilo que foi essa relação e essa promessa que o povo de Israel fez a Yahvé.
mas também está dizendo, olhe para tudo aquilo que a gente experimentou nesses 40 anos, olhe para tudo aquilo que a gente aprendeu ao longo desses 40 anos. Claramente, Deus foi quem nos conduziu, assim como Jesus conduz, ou o Espírito Santo conduz Jesus para o deserto, para jejuar e para ser testado. Yahvé também conduziu o povo de Israel para o deserto para ser preparado, testado e para ser amadurecido como uma nação, a fim de que eles pudessem cumprir a missão que eles tinham quando receberam a missão de ser uma nação santa, um sacerdócio, uma nação de sacerdotes. E Moisés trata dessa questão de uma forma muito explícita e o texto deixa muito claro que Deus queria que o povo fosse preparado a fim de que eles pudessem entender o que era viver como um povo que vivia em completa dependência do Deus Criador, em completa fidelidade ao vínculo e à aliança que eles tinham estabelecido com Deus. E por isso é que Deus trata com termos muito carinhosos, com uma linguagem muito paternal, e essa é a figura que ele escolhe para falar para Israel. Moisés escolhe falar para Israel aquilo que Deus estava fazendo com eles. Assim como um homem, assim como um pai disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês. Assim como um pai disciplina o seu filho, assim o Senhor, o seu Deus, disciplina vocês, Israel. Deuteronômio capítulo 8, versículo 5. Claramente, Deus está tratando Israel como um filho, como uma criança que ele cuida, que ele zela, que ele confronta, mas que ele está cuidando e criando para chegar à plena estatura do que eles deveriam ser. E a gente vê que nesse caminho Deus queria que Israel aprendesse muitas coisas, mas 3 coisas se destacam naquilo que é a palavra de Deus para o povo de Israel. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não tentarás ou não provarás, não colocarás sob teste o Senhor, seu Deus. E o que é que Deus está revelando para o povo de Israel? Eu não sou como as outras divindades. Eu não posso ser manipulado. Eu não posso ser colocado dentro de uma lâmpada. Eu não posso ser contido dentro das suas expectativas. Quando Moisés pergunta, quando eles me perguntarem qual é o Deus que me enviou, quem foi que me enviou, como é que eu vou identificar você que está me chamando? E aí é quando Deus se apresenta como o Yod-He Vav-He, aquilo que aparece nas nossas traduções como o Eu Sou. E é a forma de traduzir mais próxima e apropriada esse termo. Mas o que é que isso quer dizer? Deus está dizendo que ele vai ser quem ele quiser ser. Ele vai fazer aquilo que ele quiser fazer. Ele não é um Deus que pode ser contido, previsto, manipulado. Ele é quem determina como todas as coisas vão ser, o que ele vai querer fazer, quando ele vai fazer todas essas coisas. Não coloquem à prova o Senhor, seu Deus. E em último lugar, adore e obedeça única e exclusivamente a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 13. E é muito interessante que essa última ordem que a gente encontra nas palavras de Yahvé para o povo de Israel aparece repetidamente em vários capítulos importantes dessa relação. Quando a gente lembra dos 10 mandamentos e quando a gente compara os 10 mandamentos com o ensino de Jesus, normalmente as pessoas respondem à pergunta qual é o primeiro mandamento, aquilo que é o resumo de Jesus: amará o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E de fato, no momento em que Jesus resume a lei, ele coloca nesses termos: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas é interessante que o primeiro mandamento dos 10 mandamentos, Êxodo capítulo 20, não aparece assim. Não é amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração ou acima de todas as coisas. Aparece como a exigência de adore única e exclusivamente ao Senhor, seu Deus. Não faça ídolos de nada que existe nos céus, na terra ou nas águas debaixo da terra. A exigência de adoração exclusiva de Deus por parte de Israel é uma coisa muito, muito enfatizada, quase como sendo a principal exigência que Yahvé coloca diante de Israel. E agora está aqui
o outro filho de Deus. Israel é tratado como o filho de Deus que é disciplinado e corrigido por Deus, conduzido no deserto, mas que falha em muitas das exigências que Deus faz a esse povo. Agora está aqui o outro filho de Deus, mas não qualquer outro filho de Deus, mas o único que é gerado do Pai. E esse filho de Deus está no deserto, e ele passa não 40 anos, mas 40 dias. E ele também está nesse momento de ser preparado para a sua vocação. Israel estava sendo preparado no deserto para entrar na terra prometida. Jesus está sendo preparado no deserto para começar o seu ministério a fim de conquistar o reino, que deveria suplantar todos os outros reinos. Jesus lida com as mesmas provações de Israel. Isso que é muito interessante, é muito importante para a nossa reflexão de hoje. As respostas de Jesus foram as mesmas palavras que Moisés falou, porque as tentações que Jesus foi submetido foram as mesmas tentações que Israel foi submetido. E a gente percebe que Jesus, ele faz e cumpre com plenitude, ele cumpre em completa fidelidade à vontade do Pai aquilo que Israel tinha falhado em fazer. Aquilo que Israel mal tinha compreendido na dimensão da importância que Deus tinha colocado para eles, o papel que isso tinha não só para eles enquanto um povo separado, um povo santo, mas como isso se encaixava na história de todas as nações, de toda a criação, de todo o mundo, não tinha sido plenamente compreendido, assimilado e, em especial, obedecido pelo povo de Israel. As esperanças que se cumprem de fato, as coisas que mudam na trajetória do povo de Israel, ainda que tenham muitos capítulos de amadurecimento, de compreensão, de uma certa esperança na história da monarquia, na história dos profetas, na história dos juízes, esses momentos de arrependimento e de voltar-se novamente para Deus, são muito pouco diante das dimensões do que Deus havia prometido que aconteceria a partir da descendência de Abraão. Jesus não iria falhar nesse novo êxodo. Onde Israel falhou, Jesus não iria falhar. Onde o êxodo que foi realizado por Yahvé para preparar o povo para esse grande momento e o povo falha em cumprir a sua missão, Jesus seria plenamente fiel. Jesus, ele claramente está não apenas se colocando como uma espécie de comparação. O povo de Israel falhou, mas eu serei obediente. Eles tinham uma missão e eles não cumpriram, e eu tenho uma missão e eu irei cumprir. Não é isso que está sendo contado na história dos evangelhos, quando a gente também lê os evangelhos à luz do que está no Antigo Testamento. O que está sendo contado nos evangelhos é Jesus, ele concentra em si toda a vocação que era do povo de Israel. A missão que era do povo está sendo concentrada em uma pessoa. Aquilo que eles, como uma nação, deveriam fazer, ser sacerdotes, uma nação, um povo de sacerdotes, uma nação santa, é concentrado na pessoa de Jesus e a partir da pessoa de Jesus. Aquilo que deveria ser feito por todos aqueles que foram libertados é feito agora pelo Filho de Deus, que é enviado para trazer a libertação. E a redenção para o povo é feita por meio do Filho, que é plenamente fiel ao Pai. E aqui está a oferta do diabo. Tudo isso que você veio fazer, no fim das contas, foi estabelecer um reino, o reino dos céus, no meio do presente mundo e da era que nós nos encontramos. É um reino que você quer? É um reino que eu vou dar a você. Essa é a proposta de Satanás a Jesus. Se é um reino sobre todos os reinos da terra, o domínio sobre todos os reinos da terra que você quer, é isso que eu vou fazer e vou dar a você com uma única condição. Se prostrado, se de joelhos, você me adorar. É muito interessante essa exigência de Satanás. Outra coisa que me deixa bastante assim incomodado na tentativa de compreender o porquê que as coisas aconteceram da forma que aconteceram. Por que Satanás exige que Jesus se coloque de joelho, se prostre diante dele e preste adoração a Satanás? Não poderia ser um contrato, um assentimento, um trato entre os dois em que Jesus
aperta a mão de Satanás e reconhece que ele é quem de fato tem um domínio sobre todas essas nações, e a partir disso ele está recebendo de Satanás autoridade para governar sobre todas essas nações, não poderia ter sido essa a proposta de Satanás para Jesus? Mas não. O texto é muito claro em dizer que Satanás exige que ele se prostre, que ele se coloque de joelhos e que ele adore Satanás. Eu cresci no meio da igreja e eu ouvi muitas coisas a respeito da adoração. Eu ouvi pregações, eu ouvi aulas, eu fiz pregações algumas vezes sobre adoração, e todos os conceitos que eu ouvi, que eu assimilei e que em muitos momentos eu repliquei, enfatizam o aspecto imaterial e conceitual da adoração. Adoração é temer a Deus, adoração é respeitar a majestade divina, adoração é reverenciar a glória de Deus. Ainda que todas essas palavras encontrem lugar no texto bíblico e sejam muito importantes para a gente compreender a adoração, é muito importante a gente perceber que não é assim que a Bíblia nos explica o que é adoração. Na Bíblia, adoração é um movimento. Adorar é colocar-se de joelhos. Não é só isso, não é apenas a posição no nosso corpo, mas não é menos do que isso. Na Bíblia, adoração é um movimento. É diretamente ligada a uma parte do nosso corpo que a gente dificilmente julgaria como sendo uma parte sagrada. E por outro lado, a Bíblia diz que é impossível adorar a Deus se não for nessa posição, de joelhos, com o joelho no chão, curvado e dobrado diante daquele a quem nós nos colocamos como adoradores, diante daquele a quem nós estamos prestando essa adoração. E é muito importante a gente entender por que isso é assim. É curioso que tanto no grego, no Novo Testamento, quanto no hebraico, a palavra mais comum para adoração, existe mais de uma palavra para traduzir adoração, mas a palavra mais comum, tanto no grego quanto no hebraico, tem como algo implícito, tem na raiz, na história dessa palavra, justamente esse movimento, essa postura, essa condição de colocar-se de joelho. Isso é tão curioso que o próprio povo judeu, diante dessa ordem explícita de que eles não deveriam adorar outros deuses, que eles não deveriam ser um povo idólatra, eles desenvolveram a interpretação e o costume de não se curvar diante de nenhum outro ser humano e diante de nenhuma outra parte da criação. Então, mesmo em condições solenes, mesmo em momentos importantes, eu ouvi a história de um rabino, por exemplo, que ele recebeu uma alta premiação da coroa inglesa. E ele foi receber essa condecoração diretamente da Rainha Elizabeth. Na época em que essa premiação foi feita, a Rainha Elizabeth ainda era viva. E essa condecoração foi ser dada a esse rabino, e normalmente aquilo que se faz diante da rainha nesse momento solene é justamente que a pessoa se curva diante da rainha antes de receber a medalha, enfim, eu não lembro exatamente como é que isso era simbolizado, mas acredito que por meio de uma medalha. E o rabino falou, olha, eu fico muito honrado, fico muito feliz em receber essa condecoração, mas eu não posso me curvar. Não é uma questão de desrespeito à Rainha Elizabeth, mas é porque no nosso povo, na nossa cultura e tradição, a gente não se curva a ninguém. E aí eles deram um jeito, ele ficou apoiado em uma haste, e ele se inclinou a X graus no momento em que ele foi ser condecorado. Fizeram uma maneira de não ser desrespeitoso para a rainha e nem contrário à convicção dele. Mas o que é mais importante é essa postura e essa compreensão irredutível, inflexível, de que eles não poderiam se curvar diante de ninguém. Estava implícito no mandamento de Deus que esse ato físico, essa postura física deveria ser exclusivamente dedicada a Yahvé. E é muito interessante a gente perceber que no Evangelho isso acontece muitas vezes com Jesus. No mínimo 5 vezes no Evangelho de Mateus a gente encontra alguém que se aproxima de Jesus, ou algumas pessoas que se aproximam de Jesus de joelhos. A gente tem a história do leproso, a gente tem a história do líder
da sinagoga, do dirigente da sinagoga, a gente tem a história dos discípulos, depois que vem Jesus andando sobre as águas, a gente tem a história da mulher cananeia, a gente tem vários eventos em que as pessoas se prostram diante de Jesus sabendo o que é que isso significa. Elas estavam comunicando para Jesus e para todas as pessoas ao seu redor que elas perceberam que diante delas estava a única pessoa que era digna de adoração. E essa era a única maneira apropriada que elas podiam se aproximar de Jesus. Não era simplesmente uma questão de súplica, não era uma clemência, mas era um reconhecimento daquele que estava diante delas. E novamente, a gente faz isso hoje com todo tipo de símbolo, com todo tipo de ídolo, com todo tipo de parte da nossa cultura, das coisas que foram criadas, das coisas que nós criamos, como sendo dignas da nossa adoração. O povo de Israel, quando Moisés demorou a descer do Monte Sinai, no julgamento do povo estava demorando demais, eles não se tornaram ateus, eles não voltaram a adorar os deuses do Egito, eles inventaram uma divindade, eles não esperaram por Yahvé, eles criaram um bezerro de ouro a partir dos brincos, das joias, de tudo aquilo que eles trouxeram no momento em que saíram do Egito. É muito curioso que a gente precisa inventar essas divindades, ou que a gente precisa divinizar aquilo que não é divino. E muitas vezes a gente faz isso com coisas que são ridiculamente pobres na sua capacidade de atender aquilo que é a nossa necessidade. Mas ainda assim a gente tem essa necessidade de adorar, essa compulsão de adorar. De onde é que vem isso? Por que é que essa adoração é feita nessas circunstâncias? A gente muitas vezes não se dobra fisicamente diante dessas coisas, mas a gente faz isso de todas as outras formas possíveis. A gente dedica todo o tempo do mundo a esses ícones, a essas celebridades, ao dinheiro. A gente dedica toda a nossa energia e a gente coloca todas as nossas expectativas. É curioso como muitas pessoas têm quase que um senso assim de realização transcendental em algumas dessas realizações. É claro que dentro da nossa cultura é muito difícil não gostar de futebol. Muitas pessoas não gostam, mas é muito mais comum encontrar as pessoas que gostam de assistir, de ver, mas percebe como em alguns momentos a vitória do campeonato, da Copa do Mundo e a realização assim de uma grande conquista no contexto de futebol traz uma realização de uma outra dimensão. Tem pessoas que matam e morrem por essas coisas, tem pessoas que pagam milhares de reais para assistir o seu time. Percebe como muitas pessoas dentro dessa cultura da celebridade e da internet parece que tem a sua vida associada àquilo que são os eventos que acontecem na vida daquele que admira, que ele admira, na vida daquilo que são os eventos particulares daquela subcelebridade da internet e que no momento em que aquela pessoa não divulga mais sobre o que está acontecendo, não fala mais sobre aquilo que nós estamos habituados a ver e acompanhar, é como se faltasse um pedaço da vida daquele sujeito que está condicionado, viciado a atribuir àquela pessoa um papel muito mais importante do que ela de fato pode suprir. Tudo isso para dizer que a gente precisa adorar e a gente precisa colocar-se de joelho diante dessas coisas. Mas por que de joelhos? Por que a Bíblia fala que a adoração é assim? E por que na nossa prática a gente encontra isso de forma tão recorrente? Porque quando a gente se coloca de joelhos, a gente está completamente rendido. A gente está completamente submetido à pessoa ou ao ídolo no qual, ou ao ídolo a quem nós nos curvamos, nós nos dobramos. O ato de se ajoelhar, de se prostrar, é o momento em que a gente se submete completamente a essa pessoa que está diante de nós. E quando Satanás faz isso com Jesus, o que ele está dizendo o que ele está exigindo é, diante da minha pessoa e diante do seu reconhecimento de que eu sou soberano sobre todos os reinos da terra, eu sou soberano sobre toda a história, se você fizer isso, eu vou entregar a você todo o domínio que hoje eu exerço sobre essas nações. E eu fico me perguntando por que é que a gente é assim. Novamente,
coloquei isso no começo da nossa reflexão e repito agora, por que a gente precisa disso? E a única resposta que eu encontrei de forma mais coerente no texto bíblico está no Salmo 8. O Salmo 8 diz que nós somos criados como seres um pouco só menor que Deus, ou um pouco só menor do que os anjos, dependendo da tradução que você utiliza. E nós somos coroados de glória e de honra. Essa figura de ser coroado com glória e honra é muito importante. No Salmo 8, é a partir dessa glória que nós conseguimos governar sobre todas as outras criaturas da terra. E é a partir dessa glória que nós temos esse impulso também de adorar a Deus ou a outras coisas. Mas fica muito claro no texto que essa glória não é nossa. É Deus que partilha da sua glória, colocando a glória dele em nós, em nosso coração, em nosso corpo, em nossas capacidades, em nossas necessidades. A glória que nós possuímos é a glória de Deus que é colocada sobre nós, dentro de nós. E isso serve como uma coroa que o Criador dá ao ser humano, e exclusivamente ao ser humano. Mas essa glória é pesada demais, é algo valioso demais, mas é algo que vai além da nossa capacidade de conter aqui dentro. Vai além da nossa capacidade de administrar simplesmente como algo que nos pertence. A gente precisa depositar essa coroa em algum lugar. A gente precisa canalizar essa glória para alguma coisa. A glória de Deus nos foi dada como a dádiva mais elevada da divindade que partilha conosco algo que era só dele, mas ele nos dá não para ser nosso, não para ficar contido, não para ser apreciado como uma conquista, mas para ser colocado em um lugar e de uma forma muito específica. E todas as formas de adoração são formas em que nós depositamos, canalizamos essa glória para algo ou para alguém. Adorar é colocar-se de joelhos, mas é também colocar essa glória em alguma coisa. E todas as adorações e todas as formas de colocar essa glória em algum lugar que não seja no próprio Criador nos distorce, nos corrompe. Toda vez que a gente presta adoração a Baal, toda vez que a gente presta adoração a Mamon, toda vez que a gente se curva diante de César, toda vez que a gente se corrompe com a cultura que é completamente, que despreza absolutamente a presença de Deus em nosso meio, que não considera que Deus é a realidade central de todas as coisas, sempre que nós fazemos isso, nós nos corrompemos e nós nos tornamos como esses ídolos que nós estamos adorando. A única maneira de prestar adoração e de depositar nossa coroa de forma correta e apropriada é quando a gente devolve ao Criador aquilo que sempre foi dele. É quando a gente retorna voluntariamente a Deus a glória que sempre pertenceu exclusivamente ao Senhor. Quando a gente lê no livro do Apocalipse a maneira como isso é feito, a gente encontra essa imagem nos 24 anciãos. Os 24 anciãos se prostram e depositam e lançam as suas coroas diante do trono de Deus. E João vai falar para a gente que isso se repete 4 vezes ao longo da visão que ele recebe da parte do Senhor. 4 vezes o texto usa exatamente a mesma imagem. Os 24 anciãos se prostram, colocam-se de joelhos, adoram a Deus, colocando, lançando, depositando a sua coroa diante de Deus. Uma figura diretamente relacionada ao Salmo 8, reconhecendo que a glória é a coroa que nós recebemos, e diretamente ligada também ao capítulo 6 de Deuteronômio, porque na sequência de Apocalipse capítulo 4, onde os anciãos são retratados fazendo isso, em Apocalipse capítulo 5 a gente tem um resgate desse texto que é impossível de esquecer. O Cordeiro é o único digno de abrir o 7º selo, é o único digno de abrir o livro da vida e nele encontrar o nome daqueles que foram feitos reino e sacerdócio para o Senhor nosso Deus. Aquilo que sempre foi o desejo de Deus para Israel não era o desejo de Deus apenas para Israel. Era o desejo de Deus para toda a criação, para todos os povos. E em Cristo isso se cumpre plenamente. Jesus não só é o rei, não só é o sacerdote, mas ele nos faz reino e sacerdotes para o Senhor nosso Deus. Por quê?
porque nós nos prostramos, nos colocamos de joelho e nós depositamos a nossa coroa, nós adoramos a Deus com a glória que Ele colocou em nós voluntariamente, devolvendo essa glória a Deus. Quando nós o glorificamos, cantamos, tememos, reverenciamos, nós estamos devolvendo a Deus voluntariamente aquilo que sempre fez parte do próprio Deus, aquilo que é exclusivamente devido a Ele, não a nós e não a qualquer outra parte da criação. E é muito interessante que a proposta do diabo, de Satanás, é: se prostrado me adorares. Jesus não faz isso. Para trás de mim, afaste-se de mim, Satanás, vá embora, porque só a Deus nós devemos adorar e prestar culto. Única e exclusivamente ao Senhor Criador dos céus e da terra é que se deve adorar e prestar culto. E o que é interessante é que Jesus não aceita a proposta de Satanás. Mas Paulo, depois escrevendo Filipenses, a carta aos Filipenses, no capítulo 2, ele vai falar o seguinte na segunda metade desse hino que ele cita ali, ou que ele compôs, ou que era parte da tradição da igreja primitiva. Nos versículos 9 e 10, a fim de que ele recebesse o nome que está acima de todo nome, para que diante dele todo joelho se dobre. Para que diante de Cristo, após a sua morte, ressurreição, exaltação e coroação, todo joelho se dobre, todo joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Aquilo que Jesus não faz diante de Satanás, todos farão diante dele, porque ele recebeu o nome que está acima de todo nome. E essa glória de Cristo, desse Cristo ressurreto, desse Cristo glorioso, nos convence imediatamente quando ele aparece diante de nós da forma como ele de fato é. E no momento em que nós abrimos o nosso coração para receber da parte de Deus essa revelação e esse amor de quem é Cristo, essa glória nos convence imediatamente que a única condição apropriada do ser humano diante de Deus é de joelhos. A única condição não só de resposta do ser humano é estar e ficar de joelhos, é quase como se nós fôssemos forçados diante dessa glória de Deus a nos ajoelharmos. É algo grande demais, elevado demais para que a gente se relacione, para que a gente se coloque diante de, se não for nessa posição. Por isso que na Bíblia e na nossa resposta, a adoração é sempre de joelhos. E é por isso que uma das partes que nós menos prestamos atenção no ato da adoração é a parte mais sagrada do nosso corpo. Os joelhos são a parte mais sagrada do nosso corpo no momento em que eles representam e simbolizam a nossa devolução ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, mas em especial ao Senhor sobre todos os reinos da terra, que é Jesus Cristo, quando nós devolvemos a Ele a glória que a Ele é devida e exclusivamente a Ele, ao nos prostrarmos e adorarmos a esse Deus. Por isso eu convido você, nesse momento, a pensar sobre a sua condição de adoração a Deus, única e exclusivamente nesses termos. É apenas a Ele e é apenas dessa forma. A IBNU tem desenvolvido trabalhos de apoio humanitário, de evangelização, de ensino da palavra de Deus nos 4 cantos do planeta. Esses dias a gente estava brincando, eu estava falando, a IBNU tem projetos aqui na cidade de São Paulo, no Brasil, em vários lugares do Brasil, tem lá no meio dos índios na Amazônia, aqui na América do Sul, temos projetos também na América do Norte, temos projetos na África, na Ásia, temos projetos no Sudeste Asiático, temos projetos na Europa, aí me veio, falta a Oceania. Talvez você está sendo chamado para servir ao Senhor na Oceania. Mas de qualquer forma, em todos esses projetos, a palavra de Deus tem sido pregada e vidas têm sido transformadas pelo conhecimento do amor de Deus expresso na cruz em Cristo Jesus. Por isso nós convidamos você a participar. Deus tem nos dado recursos e tem levantado em necessidades, em momentos de necessidade, os recursos para a execução
dos projetos aqui na IBNU. E ele convida você a fazer parte disso. Nós já falamos isso várias vezes, nós não estamos aqui dependentes das pessoas que ofertam na IBNU, mas a gente nunca pode deixar de dar a oportunidade de você entender que aquilo que você tem não é para você, é para você aplicar de volta, porque foi Deus quem te deu e Ele pode tirar a hora que Ele quiser. Não é uma ameaça, mas é uma realidade. Então, se você quer ser sábio, se você quer utilizar os recursos que você tem de forma sensata, peça a orientação de Deus. Ore, peça para que Deus fale com você, colocando no seu coração como você deve aplicar os recursos que Ele tem colocado na sua mão. Porque aquilo que o apóstolo Paulo vai falar, o que se espera das pessoas que são dispenseiras, aqueles que cuidam dos recursos que Deus tem entregue nas suas mãos, é que eles sejam fiéis. Então, seja fiel também, coloque diante do Senhor e use esses recursos para abençoar a vida de outras pessoas. Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui na IBNU e te pedimos, derrama da tua sabedoria em nossas mentes para que a gente utilize os recursos de forma sensata para abençoar as outras pessoas. Oramos assim no nome do teu Filho amado Jesus. Amém. No domingo, dia 17 de agosto, a partir das 9h30, nós vamos ter lá no Espaço IBNU o nosso grande evento de exposição de todos os projetos que a IBNU tem apoiado, o nosso Projetos do Reino. Você é convidado a vir até o Espaço IBNU, conhecer todas as áreas que a IBNU tem atuado. Nós temos projetos que são da IBNU, projetos que são parceiros da IBNU, que vão estar lá avisando, expondo todas as áreas onde você pode se envolver. O objetivo é você se engajar em todos os projetos que você puder, abençoando a vida das pessoas que estão necessitadas de receber uma palavra de amor e de carinho através do Evangelho. Tem uma informação importante, às 9h30 começamos o projeto, mas às 10h30 vamos ter uma celebração única nesse domingo, das 10h30 até as 11h30 e depois continuando ali com os projetos para você conhecer e se dedicar a uma das áreas da IBNU. Venha fazer parte, venha conosco servir ao Senhor. Foi um grande prazer ter você conosco na nossa celebração hoje, onde nós tivemos a oportunidade de ouvir uma porção da Palavra de Deus que devemos aplicar à nossa vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça isso nesse momento, se inscreva, ative o sininho também para receber notificações. E como você pode ver, nós temos outras redes sociais onde divulgamos parte daquilo que nós fazemos e também os eventos que acontecem aqui na IBNU. Então se inscreva lá no Facebook, Instagram e também divulgue esse conteúdo para abençoar a vida das pessoas. Todo domingo às 9h30 nós estamos aqui. Nos vemos na semana que vem.